Quer conhecer alguns nutracêuticos que podem ajudar no tratamento do lipedema? Acompanhe esse vídeo. Olá, é um grande prazer ter você comigo novamente neste novo vídeo. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista, desenvolvo pesquisa científica utilizando a dietoterapia, utilizando estratégias alimentares como tratamento de diversas doenças, síndromes e transtornos. E eu costumo mesclar esses conteúdos aqui. Então, se esse assunto te interessa, se inscreva em meu canal, porque o meu objetivo aqui é exatamente trazer a informação científica em uma linguagem mais clara, mais acessível, para que você consiga melhorar a sua saúde. Nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns nutracêuticos que podem ajudar no tratamento do lipedema. E o que é um nutracêutico? O termo nutracêutico, ele é uma junção da palavra nutrição e farmacêutica. É um termo utilizado para descrever substâncias que podem ser consumidas como parte da dieta e que têm efeitos positivos na saúde humana, incluindo prevenção e tratamento de doenças. E o que é o lipedema? O lipedema é uma doença que se caracteriza por uma inflamação crônica, onde a gente vai ter um acúmulo excessivo e desproporcional de tecido adiposo, principalmente nos membros inferiores, podendo acometer em alguns casos os membros superiores, mas é mais frequente que ocorra nos membros inferiores. E esse acúmulo excessivo de tecido adiposo também vem acompanhado de uma fraqueza muscular, de uma diminuição da massa muscular, um inchaço, dor, uma facilidade para formar hematomas, e esse inchaço ele preserva as extremidades. Mãos, pés não são acometidos por esse inchaço. A causa do lipedema não está totalmente clara para a ciência. A gente já sabe que existe um fator genético envolvido e também um fator hormonal, uma predominância estrogênica, um desequilíbrio do estrogênio. E é por isso que o lipedema ele acomete quase que exclusivamente as mulheres e em períodos de maior alteração hormonal, como a puberdade, gestação e a menopausa. O tratamento do lipedema é multifatorial, não tem jeito. Você vai precisar adotar uma dieta anti-inflamatória, porque a condição base do lipedema, o que está na base, o que está por trás do lipedema é exatamente essa inflamação crônica. E eu já mencionei em outros vídeos que é exatamente esse o motivo que faz com que dietas convencionais não tenham efeito no tratamento do lipedema, porque simplesmente restringir a quantidade do que você come, limitar a quantidade do que você come, não vai tratar o lipedema se a gente não mudar, se a gente não retirar esses alimentos que vão inflamar o seu corpo e se a gente não acrescentar alimentos que vão diminuir essa inflamação. Então você precisa adotar dieta anti-inflamatória, fazer exercício físico regularmente, diariamente. Exercício físico para você tem que ser mais importante que escovar dente. Brincadeiras à parte, não quero que os dentistas venham brigar comigo aqui com razão. Estou só fazendo uma brincadeira mesmo. Mas continuando, além da dieta, além do exercício físico, você pode recorrer a massagens de drenagem linfática, uso de nutracêuticos que podem ser utilizados como alimentos ou na forma de suplementos. Em alguns casos, o uso de medicamentos e até mesmo a cirurgia de lipoaspiração pode ser recomendada. Mas o principal, a base é dieta anti-inflamatória, exercício físico, e a gente pode recorrer aos nutracêuticos como parte dessa dieta anti-inflamatória. Inclusive a cirurgia, quando ela é recomendada, ela nem é a primeira conduta, porque a cirurgia por si só já é um estresse para o corpo, isso já vai gerar uma inflamação. Num corpo que está inflamado e num corpo onde o problema é exatamente essa grande inflamação, a cirurgia ela pode até piorar o quadro do lipedema no futuro. Então você precisa primeiro
corrigir essa inflamação, e as outras terapias, até mesmo o uso de medicamentos e cirurgia, vão vir ali no segundo momento. Eu disse para vocês que um nutracêutico ele tem que ter efeitos positivos na saúde humana, incluindo prevenção e tratamento de doenças. E o que os nutracêuticos para o lipedema podem fazer? Esses nutracêuticos podem ajudar a reduzir a inflamação crônica, eles podem facilitar a queima de gordura, podem facilitar a lipólise, podem diminuir o armazenamento de gordura, que é a lipogênese, podem reduzir o inchaço, podem diminuir a dor nos membros. O que nós já temos na literatura científica em relação aos nutracêuticos que podem auxiliar no tratamento do lipedema? Antes de contar, eu vou deixar anotado aqui a minha rede social, para que você também possa me acompanhar por lá, @gifurro.nutri. Primeiro nutracêutico, vitamina D. A vitamina D reduz a produção das citocinas inflamatórias e ela também consegue melhorar a resposta do nosso corpo frente a uma inflamação, porque ela tem esse efeito anti-inflamatório. Existem muitos trabalhos científicos sobre vitamina D. Vou até deixar uma imagem aqui mostrando alguns desses artigos que ressaltam esse efeito anti-inflamatório da vitamina D. Além da vitamina D ser indicada para reduzir a inflamação crônica no lipedema, a vitamina D também pode ajudar na saúde óssea e muscular, porque muitas mulheres com lipedema frequentemente sofrem de dores musculares, dores nas articulações, e a vitamina D é essencial para a saúde dos ossos, para a saúde dos músculos, ajudando a prevenir fraqueza muscular, ajudando a prevenir osteoporose. A vitamina D também vai auxiliar no controle do peso e do metabolismo. Alguns estudos sugerem que a vitamina D pode ajudar na regulação do peso corporal e no metabolismo da gordura, no metabolismo dos lipídios. Embora o lipedema não seja causado pelo excesso de peso, manter um peso saudável pode ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pacientes. A grande maioria das pessoas atualmente tem insuficiência de vitamina D e algumas podem ter até deficiência da vitamina D. Se você tiver um exame de sangue recente, dê uma olhada nos valores da sua vitamina D. Se esse valor tiver entre 20 a 30 nanogramas por ml, você tem insuficiência de vitamina D. Se esse valor for menor que 20 nanogramas por ml, você tem deficiência de vitamina D. Em qualquer um desses casos, é indicado, é recomendado a utilização de um suplemento de vitamina D. Quais são as taxas ideais? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia recomenda que esse valor fique entre 40 a 60 nanogramas por ml, mas a evidência científica internacional e mais atualizada já recomenda que esses valores estejam entre 50 a 80 nanogramas por ml. Então, a dosagem indicada é maior do que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem indicado. Qual é a dosagem indicada? Entre 5.000 e 10.000 unidades de vitamina D por dia, principalmente associada à vitamina K2. Por que a gente precisa associar com a vitamina K2? A vitamina D ela é crucial para a absorção do cálcio lá dentro do intestino. Só que sem a vitamina K2, esse cálcio ele não vai ser direcionado corretamente para os ossos. E aí ele pode parar em lugar que ele não deveria. Isso vai aumentar o risco de deposição de cálcio em outros lugares, em órgãos, em artérias. Pode favorecer o desenvolvimento de uma calcificação de artéria. Então a K2 ajuda a direcionar esse cálcio para o lugar correto, para o lugar certo. Na minha opinião, quais seriam as pessoas que estariam dispensadas de usar um suplemento de vitamina D? A pessoa que consegue se expor ao sol diariamente, sem protetor solar, por pelo menos 20 minutos, num período de meio-dia até as 15 horas, e que ainda não toma banho pelos próximos 30 minutos.
Essa pessoa, se ela fizer isso, ela consegue produzir de 10.000 a 20.000 unidades de vitamina D. É uma coisa simples, mas não é fácil na nossa vida moderna. E é por isso que a vitamina D pode e deve ser utilizada como um suplemento, porque a gente não tem facilidade, não tem essa rotina de exposição solar. Segundo nutracêutico, ômega 3. O ômega 3 é muito conhecido por suas potentes propriedades anti-inflamatórias. Também existem muitos artigos científicos demonstrando isso. Vou deixar uma imagem aqui com alguns exemplos desses artigos. O ômega 3 também vai ajudar a melhorar a saúde cardiovascular, a saúde dos vasos, porque ele promove uma dilatação dos vasos. E isso vai beneficiar a circulação. Isso pode ajudar a diminuir o inchaço. O ômega 3 também pode ajudar a diminuir a dor e a sensibilidade do lipedema, porque as mulheres com lipedema têm muita dor ao toque. O ômega 3 pode auxiliar nisso também. Isso vai proporcionar um alívio para as mulheres que sofrem com lipedema. Dosagem indicada entre 1 a 3 gramas de EPA e DHA por dia. Quero chamar a atenção para... Se você for usar um suplemento de ômega 3, o ômega 3 é um suplemento que você não pode escolher só pelo preço. Se você escolher um ômega 3 muito barato, muito provavelmente você vai comprar um ômega 3 oxidado, um ômega 3 contaminado com metal pesado, como o mercúrio, é muito comum isso acontecer, ou com uma dosagem muito pequena de EPA e DHA. Então você precisa investir em uma marca segura, uma marca confiável, uma marca que não vai ter esse ômega 3 oxidado, contaminado com mercúrio. E além de usar o suplemento, você pode também consumir alimentos que têm ômega 3. Quais são esses alimentos? Peixes gordurosos como salmão, cavala, sardinha. Para você ter uma ideia, um filé de salmão de aproximadamente 100 a 150 gramas contém aproximadamente 1.000 a 2.000 unidades de EPA e DHA, de ômega 3. Além dos peixes, além do salmão, além da sardinha, além da cavala, quais são outros alimentos que contêm ômega 3? Linhaça, chia, nozes, abacate, o espinafre e a couve também vão ter uma concentração, numa quantidade bem pequenininha. As maiores fontes vegetais são linhaça e chia. E em relação ao ômega 3, a gente ainda tem que atentar para um outro detalhe. É muito importante você manter um equilíbrio entre a ingestão do ômega 3 com o ômega 6, porque o excesso de ômega 6 na alimentação pode anular os efeitos anti-inflamatórios do ômega 3. Então, se você continuar comendo muito ômega 6 e usar suplemento de ômega 3, você pode estar jogando dinheiro fora. Onde a gente encontra ômega 6? Em óleos vegetais refinados, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de girassol, de gergelim. Em margarinas e produtos de panificação, em snacks e fast foods, porque esses salgadinhos eles são fritos e geralmente eles contêm esses óleos que são ricos em ômega 6. A gente também encontra ômega 6 em boas fontes de alimentos como as castanhas, só que o nosso objetivo não é zerar o consumo de ômega 6, a gente precisa também do ômega 6. O ômega 6 é essencial, só o que a gente não pode ter é esse desequilíbrio muito grande entre o ômega 6 e o ômega 3. O ideal seria que esse consumo estivesse equilibrado, numa relação de 1 para 1, mesma quantidade de ômega 6 e a mesma quantidade de ômega 3. Só que isso é muito difícil e manter uma relação de até 4 para 1 tá ótimo. O problema é que as dietas ocidentais costumam ter uma proporção de 10 para 1 ou 16 para 1. A gente tem muito mais ômega 6 que ômega 3. E é essa desproporção, é esse desequilíbrio que vai inflamar muito o corpo. Terceiro nutracêutico, resveratrol. O resveratrol, ele atua como um antioxidante, anti-inflamatório, ajuda a reduzir
a sarcopenia, que é essa diminuição da massa muscular, uma condição que também está inerente no lipedema. O resveratrol, ele ainda tem uma característica interessante, que ele tem sido chamado de fitoestrógeno, porque ele tem uma estrutura química semelhante ao estrogênio. E essa informação foi publicada nesse artigo de 2018. Segundo esse artigo, o resveratrol ele consegue se ligar aos dois receptores de estrogênio que nós temos. Nós temos receptores de estrogênio do tipo alfa e receptores do tipo beta. Os receptores do tipo alfa, eles são mais predominantes e no caso do lipedema, o estrogênio se liga mais facilmente a ele e essa desregulação, essa ligação excessiva, essa alteração nesses receptores é que está por trás dos problemas relacionados ao lipedema. Ele consegue se ligar a esses dois receptores, só que ele tem maior afinidade pelos receptores beta, e aí esses receptores beta conseguem exercer efeitos anti-inflamatórios, e quando ele se liga aos receptores alfa, ele consegue bloquear esses receptores alfa. Então o resveratrol tem sido uma grande promessa no tratamento do lipedema. Tem até uma tabela aqui de um outro artigo que foi publicado em 2022, mostrando os vários benefícios do resveratrol na saúde humana. Benefícios relacionados à melhora da massa muscular, melhora da estrutura do sarcômero, que é a partezinha do músculo, diminuindo essa sarcopenia. O resveratrol também consegue melhorar a função mitocondrial. Parece que o lipedema também envolve uma disfunção mitocondrial. Eu falei parece porque isso está sendo investigado ainda. A gente não tem tanta clareza científica em relação a isso, mas isso já tem sido descrito na literatura. O resveratrol também consegue melhorar síndrome metabólica, resistência insulínica, então ele vai ter uma atuação no controle do diabetes, na melhora do controle da glicose, ele consegue melhorar a vascularização, consegue melhorar o fluxo sanguíneo, ele tem uma infinidade de ações no nosso corpo. E eu disse para vocês que o resveratrol tem sido uma grande promessa no tratamento do lipedema e ele tem sido extensivamente estudado também, tanto é que esse artigo foi publicado em 2022 já trouxe o resveratrol de uma forma tecnológica. Esse artigo trouxe um sistema de liberação sustentado, um sistema de liberação controlada para administrar esse resveratrol, onde micelas, vesículas de resveratrol foram associadas em uma matriz de hidrogel e isso melhorou muito a estabilidade e a biodisponibilidade do resveratrol. Essa imagem aqui são gráficos desse artigo e mostram que o resveratrol manteve uma liberação sustentada por 24 horas, diferentemente de um resveratrol comum. Esse é o Resvitec que tem sido utilizado para o tratamento do lipedema. O quarto nutracêutico é o DIM, diindolmetano. Esse é um composto que se forma no corpo humano a partir da digestão de um outro composto que também tem um nome difícil, o indol 3-carbinol. Esse indol 3-carbinol é um fitonutriente encontrado em vegetais crucíferos como brócolis, couve-flor e repolho. Segundo esse artigo que foi publicado em 2007, o DIM ele consegue fazer uma modulação hormonal do estrogênio. De que forma? Ele consegue metabolizar o estrogênio, quebrando esse estrogênio em metabólitos menos agressivos, menos potentes, como o 2-hidroxiestrona. E dessa forma ele consegue então diminuir os efeitos negativos desse estrogênio excessivo. O DIM também melhora a sensibilidade à insulina, o que vai ser muito benéfico para o lipedema, porque a resistência insulínica, a hiperinsulinemia, é uma das principais causas de inflamação crônica. Como a gente precisa reduzir a inflamação no lipedema, diminuir a resistência insulínica ou melhorar a sensibilidade insulínica vai ser de grande valia, vai ter uma importância muito grande no tratamento do lipedema.
O DIN também tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e ainda ele consegue reduzir a formação de novos vasos sanguíneos, ele consegue diminuir a angiogênese. Por que isso no contexto do lipedema é importante? Um tecido adiposo que está expandindo, que está crescendo, ele vai precisar ter mais vaso sanguíneo, ter mais sangue para nutrir esse tecido agora maior. Então, uma pessoa que está engordando, uma pessoa que está com tecido adiposo em expansão, ela também tem angiogênese, ela também tem formação de novos vasos para nutrir esse tecido. Se a gente limita a formação desses vasos, a gente pode também limitar o crescimento das células de gordura, o crescimento do tecido adiposo. O DIN parece também reduzir a angiogênese. Dosagem indicada ainda não está muito clara, parece ficar entre 100 a 200 miligramas. Quinto nutracêutico, magnésio. O magnésio melhora a sensibilidade à insulina, eu falei agora há pouco que isso vai ser importante para o tratamento do lipedema. O magnésio também consegue fortalecer a parede do vaso sanguíneo, isso vai melhorar a circulação, vai diminuir o inchaço, porque vai dificultar a passagem do líquido que está dentro do vaso para fora do vaso. O magnésio também ajuda a diminuir a dor inerente ao lipedema. Dosagem indicada entre 500 miligramas até 1 grama por dia. E a gente tem vários tipos de magnésio, aí a utilização vai depender da abordagem individual, a gente pode utilizar magnésio quelato, magnésio dimalato, magnésio taurato, magnésio L-treonato, se a pessoa tem uma dificuldade para dormir, porque aí a gente já consegue usar esse magnésio à noite para a pessoa melhorar o sono também. Então vai variar muito de pessoa para pessoa. Sexto nutracêutico, o whey protein, porque ele vai ter o objetivo de aumentar o aporte de proteína sem elevar tanto a ingestão calórica. Ele vai ter essa finalidade de aumentar a relação proteína-energia, além de permitir ampliar a possibilidade do consumo de proteínas, expandir para além das carnes, dos ovos e dos peixes. A gente consegue com o whey protein fazer uma sobremesa, um doce, uma preparação, um bolo. Então a gente consegue ampliar o cardápio, ampliar as possibilidades de consumo de proteína utilizando o whey protein. Para pessoas que têm um paladar doce, que gostam muito de doce, o whey protein é um grande coringa. Eu falo isso por mim, eu adoro doce, e eu consumo whey como sobremesa. Eu uso whey de doce de leite, eu escolho sabores bem gostosos e uso isso como uma sobremesa, como uma preparação. Então, uma forma de aumentar o aporte de proteína, é uma forma de satisfazer a vontade de comer doce com um alimento melhor do que um alimento cheio de açúcar. Além disso, a proteína, manter um aporte adequado de proteína, também vai ser extremamente importante no controle do apetite. A proteína vai estimular a liberação de hormônio que é chamado de leptina. A leptina vai sinalizar para o cérebro que nós estamos satisfeitos. E um outro fator, a proteína também, dos 3 macronutrientes que nós temos, se a gente pensar em carboidrato, gordura e proteína, a proteína ela é o macronutriente que tem o maior efeito termogênico. O que isso significa? Cerca de 1/3 do que você come de proteína vai ser gasto, vai ser utilizado para digerir a própria proteína. Sétimo nutracêutico, L-carnitina. A L-carnitina ela é produzida pelo nosso corpo a partir de 2 aminoácidos essenciais, a partir da metionina e da lisina, e ela também pode ser obtida através da alimentação, através do consumo de carnes, peixes, laticínios. A principal função da L-carnitina é facilitar o transporte da gordura do ácido gráfico para dentro da mitocôndria, onde vai ser realizada a queima de gordura, a beta-oxidação dessa gordura. Então, para a gente emagrecer, para a gente queimar a gordura, a gente precisa da L-carnitina. Ela tem sido extensivamente estudada em estudos realizados em cultura de célula, que são os estudos in vitro, em estudos realizados em animais, que são os estudos in vivo, e em estudos realizados em humanos. Ela apresenta efeitos
de melhora na fadiga, melhora da qualidade do sono, melhora da depressão, melhora da performance durante o exercício, melhora de parâmetros neurofisiológicos e especificamente em relação ao lipedema, a L-carnitina pode ajudar a reduzir a inflamação. Ela tem função antioxidante, ela também pode ajudar a melhorar a circulação e ela pode facilitar o engajamento em um exercício físico, porque muitas pessoas com lipedema experimentam esse cansaço, essa dificuldade de exercitar devido a esse cansaço, devido a essa sensação de peso nas pernas, devido à dor nos membros. A L-carnitina, ela pode diminuir essa dor, pode fornecer essa energia e isso vai facilitar o engajamento durante o exercício físico. 8º nutracêutico, cúrcuma. A cúrcuma tem sido também amplamente estudada. Vou deixar imagens aqui de alguns artigos para vocês. A cúrcuma comprovadamente tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, antidiabético, anticâncer. Em relação ao lipedema, as funções anti-inflamatórias, antioxidantes e analgésicas são excepcionais. Então a cúrcuma vai ajudar a desinflamar, vai ajudar a diminuir o estresse oxidativo, vai ajudar a diminuir a dor do lipedema. E a cúrcuma, para mim, é um nutracêutico que não tem desculpa para não ser utilizado, porque ela pode ser utilizada de diversas formas. A gente sabe que a biodisponibilidade da cúrcuma é baixa, e por isso às vezes a gente recorre à associação dela com a piperina, com a pimenta preta, para melhorar a absorção da cúrcuma. Hoje em dia já tem sido utilizada tecnologia também para melhorar essa biodisponibilidade da cúrcuma. E claro que quanto maior a tecnologia, mais caro vai ficando esse nutracêutico, como é o caso desse estudo que demonstrou, que testou a biodisponibilidade de uma cúrcuma micelar. Eles testaram a cúrcuma em 13 mulheres e 10 homens, e aí eles analisaram, compararam. Um grupo utilizou 500 miligramas de cúrcuma micelar, essa cúrcuma feita com essa tecnologia, e um outro grupo utilizou 500 miligramas de cúrcuma através de um extrato seco, com 95% de curcuminoides. E eles identificaram que a cúrcuma micelar foi 185 vezes mais biodisponível que o extrato seco. Esse é o curcumicel, que já tem sido utilizado também como suplemento. É uma cúrcuma muito mais biodisponível. Essa tecnologia nem precisa da pimenta preta, da piperina, mas é um suplemento que vai ter um custo por envolver essa tecnologia. Se você não consegue investir, você pode utilizar o extrato seco da cúrcuma. Tudo bem que a absorção vai ser menor, mas é melhor você utilizar uma cúrcuma em que você vai absorver menos do que não usar nada. Então você consegue utilizar a cúrcuma num shot matinal. Você pode espremer um limão, colocar uma colher de café de cúrcuma, de extrato seco, desses que você compra em lojas de produtos naturais. Pode colocar também um gengibre, eu vou falar do gengibre acho que, se não me engano, é o próximo nutracêutico. E quando você administra a cúrcuma na forma de shot, a gente já sabe que a biodisponibilidade é menor. Então, além disso, você precisa associar com a pimenta preta, colocar a pimenta preta em pó junto nesse shot. E a disponibilidade vai ser menor quando a gente compara com um suplemento, com um curcumicel, por exemplo. Mas mesmo essa absorção menor, a gente já sabe também que a cúrcuma que não é absorvida, como a gente vai administrar uma quantidade maior, você vai pegar ali uma colher de café, a quantidade de cúrcuma vai ser maior. E o que você não absorve, a microbiota consegue se beneficiar dessa cúrcuma. Essa cúrcuma também é benéfica para a microbiota, que é exatamente a nossa população de seres, de micro-organismos que vivem no nosso intestino e que a gente precisa alimentar muito bem. Então você pode utilizar tanto cúrcuma na forma de um extrato seco, na forma de um shot,
quanto suplementos que envolvem tecnologia com a cúrcuma. Um excelente suplemento é esse curcumicel. Nono nutracêutico, gengibre. Gengibre também vou deixar uma imagem aqui para vocês de um artigo demonstrando que ele é altamente antioxidante, anti-inflamatório. O gengibre é um outro nutracêutico que não tem por que não ser usado, não tem desculpa para não ser usado, porque o gengibre é muito acessível, você pode comprar a raiz dele e fazer chá, colocar na água para fazer uma água saborizada, pode usar em preparação, você pode usar o extrato seco do gengibre, que também é muito acessível em lojas de produtos naturais, para fazer parte do shot. É um outro nutracêutico que não tem erro, vai ser muito benéfico para você, vai ajudar a desinflamar o seu corpo, vai ser benéfico para o tratamento do lipedema e muito acessível. Não tem desculpa para não usar gengibre. O chá de gengibre é ótimo, é excelente. 10º nutracêutico, cacau. O cacau também tem propriedades anti-inflamatórias, melhora a circulação, porque os flavonoides presentes no cacau, eles vão ajudar a melhorar a circulação sanguínea. O cacau também tem propriedade antioxidante e é um outro nutracêutico muito acessível e que você consegue colocar na sua alimentação de uma forma bem natural. Você consegue inserir o cacau, colocar o cacau em em preparações que antes você usaria um chocolate ao leite, um Toddy, um Nescau. Agora você consegue utilizar o cacau. Você consegue utilizar esse cacau também na forma de shot. Então, são múltiplas as possibilidades de se usar, de inserir o cacau. Você pode consumir um chocolate amargo, um chocolate preferencialmente acima de 70%. O cacau vai ser muito bem-vindo na sua rotina diária. 11º nutracêutico, chá verde. O chá verde tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, ele tem um efeito diurético, então ele vai ajudar a reduzir o inchaço, o edema do lipedema. O chá verde, ele contém compostos chamados de catequinas, e especialmente o epigalato de catequina, ele tem sido muito estudado. Vou até deixar aqui para você uma imagem de um artigo que foi publicado em 2018, falando sobre os efeitos desse epigalato de catequina. Ele é um dos polifenóis mais estudados e que já tem sido usado como suplemento. Ele é conhecido, inclusive, por ajudar a regular a função mitocondrial, biogênese mitocondrial, ajuda a emagrecer, facilita a queima de gordura, ele ajuda a expressar genes que vão facilitar a queima de gordura. Esse epigalato de catequina também vai ter função antioxidante, vai ter função anti-inflamatória, então você pode usar um suplemento que contém epigalato de catequina ou usar o chá verde. O chá verde também vai ser uma boa opção. Você só precisa ficar atenta porque o chá verde contém cafeína. Então não utilize o chá verde depois das 14 horas, porque isso vai atrapalhar a qualidade do seu sono. Esses são alguns nutracêuticos que já foram descritos na literatura e que podem auxiliar no tratamento do lipedema. Eu acredito que muita coisa nova ainda vem por aí, porque as pesquisas sobre o lipedema estão aumentando. Isso é importante, isso é bom. Eu vou atualizando vocês aqui à medida que novos trabalhos forem surgindo. Se você conhece alguém que tem lipedema, envie esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. Um beijo grande e eu te espero no próximo vídeo.